Pedro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse incentivo aí à leitura, né? E que seu canal, seu perfil também cumpre muito bem esse papel, né? Você é um advogado, não tem a formação técnica na área, mas criou esse perfil aí pelas redes sociais. Hoje o Instagram acho que mais de 100 mil seguidores, né? E teve agora, ampliou um pouquinho com esse canal no YouTube aqui em parceria com a Jovem Pan, que você tem conseguido também atingir ainda mais pessoas com um trabalho importante e com uma demanda tão rara nos dias de hoje ainda, que é a leitura no Brasil, né? Isso eu acho muito, até me surpreendeu um pouco, né, o alcance que o meu perfil de livros trouxe. Eu nunca imaginei que eu ia ter 100 mil pessoas me seguindo para falar de livros. Mas o que isso me mostrou, ao mesmo tempo, é que diferentemente daquele estereótipo de que o brasileiro não lê, para mim não é que o brasileiro, tudo bem, pode ler pouco, né? A gente vê uma média que da última pesquisa feita em 2016, a média de livros lidos por ano é de 2,4. Quando a gente vê que na França é de 21 livros ao ano, a média. E por que isso? Eu acho que muito além de só falar o brasileiro não lê, eu acho que o brasileiro quer ler sim, ele quer ler mais. Isso fica um pouco claro quando a gente vê que tem perfis literários com milhares de seguidores. Ele só não sabe, só fica meio perdido na hora de escolher qual é o próximo livro, ele não tem muito aonde pegar uma referência da próxima leitura, e o que eu acho que as pessoas acabam encontrando no meu perfil é justamente esse caminhozinho, esse incentivo que faltava, trazer um pouco o assunto leitura para o nosso dia a dia, porque ele é totalmente ausente do nosso dia a dia. Ninguém conversa de livro numa mesa de bar, numa mesa de almoço da família. A gente não pergunta para a pessoa que senta do nosso lado no trabalho, né, qual foi o último livro que ela leu, ou a gente recomenda um livro. Isso falta. Eu acho que ao trazer todo dia um pouquinho do assunto livro na vida das pessoas, ela acaba lembrando daquilo e acaba sendo incentivada. Pedro, desculpa, vai. Três ao mesmo tempo. Essa pergunta, só para não perder essa pergunta que você falou que a gente não faz, qual livro que você está lendo, é porque a gente substituiu por outra. A gente fala assim, qual série que você está lendo? Exatamente. É verdade, Edgar. É É verdade, Edgar. Inclusive, uma vez eu vi eu não sei, era algum expoente feminista que falava assim, que quando você encontrava uma menina jovem, bonita, e aí se fazia algumas perguntas relacionadas à superficialidade, né? Geralmente sobre a aparência dela. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é perguntar para uma criança qual livro que ela está lendo. Então, quando eu tenho a oportunidade de encontrar um jovem assim, eu sempre tento encaixar essa pergunta em algum momento, aí dar minha contribuição para o hábito de leitura. Eu ia te perguntar, essa pesquisa que você trouxe aí, que fala que o brasileiro lê 2,4 livros por ano, ela é do Instituto Pro Livro, né? E exatamente. Essa mesma pesquisa fala que a razão pela qual as pessoas não leem, a razão alegada, pelo menos, é a falta de tempo. Então, eu queria saber, você como especialista, né, em leitura agora, qual o método para suprir vamos dizer assim, esse obstáculo e como que você recomenda que a pessoa crie o hábito da leitura? Essa é a pergunta que eu mais recebo, eu acho, né, no meu Instagram, né? Como eu não consigo ler mais porque minha vida é muito corrida, não consigo nem ler. E eu respondo para a pessoa, falo, passa a me acompanhar aqui que você vai ver que com vida corrida a gente consegue ler sim. Porque é isso, como você falou, eu sou advogado, eu tenho minha profissão, eu não deixo de assistir séries, eu faço academia, tenho uma vida normal. E o que eu faço? Eu separo um pouquinho do meu dia para ler. Quando eu falo um pouquinho, não estou falando uma hora, estou falando 15 minutos mesmo. O que eu defendo e o segredo que eu acho que a leitura é um hábito diário. Se a gente consegue incorporar isso no nosso dia a dia, tornar isso uma parte da nossa rotina... Regularidade. Exato, regularidade, constância. É muito mais importante do que perguntar, né? Quantos livros você já leu? Na verdade, se você está lendo sempre. Aliás, ler já é muito importante, né? Porque a gente não tem o hábito de ler normalmente, ler rótulo, ler bula de remédio, que seja, para cuidados pessoais, o que eu quero dizer. A gente vai na fé e deixa as coisas acontecerem. Agora, ler um livro também é uma recomendação muito importante, que diz muito sobre si, diz muito sobre o que o outro está pensando, se ele gosta da sua leitura ou não. É um canal de diálogo, uma declaração de afinidades. Então, declara suas afinidades pra gente. O que é que você está lendo agora? Então, eu tô lendo mais de um livro, até por causa da Flip, eu tô lendo alguns livros de autores que estarão na Flip. Então eu tô lendo um livro agora sensacional, que chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Maravilhosa, assim, uma leitura muito impactante. Realmente, ontem eu tava lendo um conto, Maria, que me impactou muito, e até foi difícil de dormir depois daquela leitura. Então eu recomendo, é um livro curto de contos. Também acabei de ler um livro... O Meu Pequeno País, de um autor que conta da história de Ruanda. Ele tem
na verdade ele é francês, mas ele tem a ascendência de Ruanda, e ele conta do massacre, né? Como é que é a história de um jovem que passou por um país totalmente conflito, né, em guerras, e que foi massacrado. Ô Pedro, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu queria que você deixasse uma indicação aqui, se algum desses que você mencionou ou algum outro livro que você gostaria de deixar como indicação aqui, e falasse de novo, divulgasse o seu canal. Então, é difícil, né, dar uma indicação, porque tem muita coisa boa e muita coisa diferente. Mas tem um livro que eu gosto muito, eu recomendo por ser coringa, para quem está querendo começar esse hábito ou retomar esse hábito, que é Equador, do Miguel Souza Tavares. É um livro bem completo, ele prende o leitor, ele traz um contexto histórico muito interessante, ele ao mesmo tempo tem uma construção de personagens muito legal, então eu acho que fica aí essa dica para quem está querendo retomar o hábito. E para saber mais sobre esse teu canal, então pode entrar lá no Instagram, @bookster, escreve book.ster, e também no YouTube, no canal Bookster, por Pedro Pacífico. Inclusive você tem um quadro lá, né, Pedro, que são livros para conhecer determinados países, né? Então agora nas férias, quem for viajar, é interessante, quem quiser conhecer a França, quiser conhecer Portugal, o Pedro dá essas dicas também. Pra gente já chegar no país com algum livro, pelo menos, ou de um autor de lá, ou que se passe lá, você chega na viagem, para ter uma viagem mais rica, né? Você já chega com um background bem grande. Só um toquezinho bem rápido, você falou da Conceição Evaristo, deixa eu aproveitar e recomendar mais um livro, então, já que a gente tá nessa onda. Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Ela é uma autora brasileira que foi por muito tempo invisibilizada, por muito tempo negligenciada, e ela escreve coisas fantásticas. Ponciá Vicêncio, então, é imbatível. boa.